Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre suicídio. Nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo, que é considerado o mês de prevenção ao suicídio. A Organização Mundial de Saúde informa que o resultado de suicídio nas pessoas que morrem vítimas de suicídio é muito maior do que as que morrem vítimas de HIV, de câncer, de guerras e até de assassinatos. E por que a cor amarela para representar a ideia da prevenção ao suicídio? Havia um jovem de 17 anos nos Estados Unidos chamado Mike M. Ele era conhecido por uma personalidade muito carinhosa, habilidade mecânica, e ele tinha um carro, um Mustang, que ele restaurou e pintou de amarelo. Mas ele acabou se suicidando justamente com esse carro. E no velório do Mike, os amigos fizeram uma cesta com fitas e cartões com a seguinte mensagem: se precisar, peça ajuda. Essa ação ganhou proporções grandes e se expandiu por todo o país. Então, esse é o motivo do Setembro Amarelo, né, da cor amarela ter sido escolhida para a representação desse mês. E por que acontece o suicídio? Existem muitas causas, existem inúmeras causas. Por vezes nós nos sentimos extremamente tristes, melancólicos, a nossa vida parece amarga, parece sem esperança, e há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. É o nosso espírito que almeja a liberdade, almeja a felicidade. São aspirações inatas e todos os seres humanos têm essa aspiração, mas nós não vamos conseguir encontrar isso aqui na Terra. A gente sabe que a Terra é um planeta de provas e expiações, então a felicidade não é algo assim tão fácil e tão simples para a gente encontrar, né? Na questão 943 de O Livro dos Espíritos, existe a seguinte pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Aí os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Então, olha, ociosidade, falta de fé e saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então veja bem, efeito da ociosidade. Se você está ocioso, você não está produzindo nada, certo? O seu pensamento fica perdido, fica vagando, você não tem um objetivo, você não tem uma meta. Isso pode te trazer angústia, pode te trazer frustração, pode te trazer solidão. A falta de fé também, falta de fé na vida eterna, na vida futura, falta de fé em Deus. E muitas vezes na saciedade. Por que a saciedade? O excesso também é prejudicial, né? Às vezes pessoas que têm tudo materialmente falando, elas acabam buscando situações perigosas. Essas pessoas que vivem fazendo atos perigosos para colocar em risco a sua vida, colocando em risco a sua vida, né? Para tentar encontrar ali naquela situação alguma coisa que preencha o vazio interior que elas têm. Mas aquilo que às vezes parece insuportável na nossa vida não é a verdadeira desgraça. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala isso, que a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Então veja bem, o ato de tirar a própria vida vai trazer uma consequência, porque nós acreditamos que a vida ela continua. Então, a extinção do corpo não vai eliminar a vida. Ou seja, a extinção do corpo não vai apagar as dores, não vai apagar os sofrimentos, e isso vai trazer uma consequência, que é nós ficarmos às vezes perdidos aí no plano espiritual e também
Depois, quando nós regressamos numa nova encarnação, nós traremos sequelas do nosso suicídio. Ou seja, o nosso corpo perispiritual, ele vai trazer sequelas daquilo que nós fizemos com o nosso corpo físico. Se eu, por exemplo, usei veneno, né, ingeri veneno para cometer o suicídio, eu volto com problemas gástricos, eu volto com problemas na garganta, com problemas na fala. Se eu der um tiro na cabeça, eu volto com problemas mentais e assim por diante. Isso fica claro em toda a literatura espírita, né? Então, existem consequências que podem ser mais graves até do que aquilo que a gente está vivendo no momento. Por isso, a busca pela por ajuda nesses momentos de dificuldade é muito importante. Os espíritos, eles nos dão os seguintes conselhos: suportar as provas e expiações com paciência e resignação. Finalidade das provas: exercitar nossa inteligência, paciência e resignação. Promovem nossa coragem moral e afasta a ideia do suicídio. Então veja, suportar as provas e expiações com paciência e resignação. Não quer dizer assim, eu vou me acomodar, né? Tá tudo bem, eu não consigo mesmo fazer nada, então deixa pra lá. Não é isso. É tentar entender o que aquela prova está querendo nos mostrar, o que aquele processo doloroso está tentando nos ensinar. Resignação no sentido não de aceitação cega, mas no sentido de, opa, tá bom, eu tô passando por essa situação, tá difícil demais, mas eu vou tentar entender qual o motivo dessa dor, né? Para buscar uma resposta. Essa dor tá querendo me dizer alguma coisa, tá querendo me ensinar alguma coisa. Exercitar nossa inteligência, nossa paciência, nesse processo mesmo de buscar uma conscientização de por que eu estou sofrendo, qual que é o problema que está acontecendo comigo. Toda dor, ela vai nos ensinar alguma coisa, toda dor. Não existe nenhuma dor assim aleatória ou nenhuma dor que vem por vir. Ela vem com o objetivo de nos ensinar algo, né? E a paciência e a resignação, elas precisam estar presentes. É fácil falar isso? Não, não é fácil, é claro que não. Por isso mesmo que a gente precisa de ajuda. Ajuda de psicólogo, ajuda de psiquiatra, ajuda, no nosso caso, de uma orientação espírita, tá? Para que nós possamos lidar com essa situação. Ficar sozinho, se entregar sozinho numa situação dessa de dor, não vai fazer bem para ninguém. E aí as ideações suicidas, elas podem começar a chegar e nós enfraquecemos e acabamos cometendo um ato extremamente prejudicial. Há muitas histórias, né, na literatura espírita. Vou falar rapidinho de uma delas, o caso de um rapaz, ele era um pescador e ele se casa com uma mulher, apaixonado e tal, e eles têm um filho. E durante o parto a mulher morre. E ele fica assim, inconsolável, ele não consegue aceitar a perda da esposa, ele não consegue aceitar nem o filho, ele não consegue amar aquele filho, porque cada vez que ele olha para a criança, ele vê a mulher e aí ele fica triste e fica até com raiva. Até que ele não suporta mais, depois de algum tempo, ele ainda vive mais uns 6 anos com a criança, mas ele não suporta a solidão e a ausência da esposa. E aí ele acaba se suicidando. Ele sobe numa montanha e se joga lá embaixo, né, nas pedras, no abismo, lá no mar. E quando ele se joga, imediatamente ele se vê, ele tá lá em cima da montanha de novo e ele se vê lá embaixo, vê o corpo dele lá embaixo, caído, né, todo machucado, mas ele fala, peraí, o que aconteceu? Como assim? Eu me joguei e eu tô aqui ainda? Aí ele entende que ele não morreu, o espírito dele não morreu, o que morreu foi o corpo, ele acabou com o corpo. E ele fica num desespero tamanho que ele acaba enlouquecendo, né? Então nós temos muitas histórias como essas de espíritos que tentam o suicídio, cometem na verdade o suicídio, e depois eles se encontram de novo ali, vivos. Mas como eu vivo? O espírito está vivo, né?
a pessoa ela fica dominada pela angústia, ela se desespera, ela passa a ver a morte como a única solução dos seus problemas. O suicídio ele também pode ser provocado por espíritos obsessores, pela depressão profunda, pela loucura. Então veja, às vezes a pessoa ela está obsidiada, né? Ela está numa faixa vibratória tão baixa, que espíritos obsessores ou espíritos que não são muito ainda evoluídos se aproximam dessa pessoa e acabam fazendo com que ela tenha esses pensamentos suicidas. Tá? Por isso que a gente fala, né, a obsessão é a gente que abre a porta para a obsessão, no sentido de que eu não estou chamando nenhum obsessor para mim, mas é no sentido de que eu enfraqueço a minha vibração. A tristeza, a dor, a melancolia, ela vai enfraquecendo a minha vibração e eu começo a ter pensamentos negativos, pensamentos ruins. E isso, por simpatia, atrai espíritos que também estão na mesma faixa vibratória. E aí acaba tendo influenciação negativa desses espíritos. Né? A mesma coisa quando às vezes a gente faz amizade com uma pessoa que digamos, que usa drogas, ou que bebe, ou que gosta de cometer alguns atos inadequados. E aí ele fica, não, vamos lá, é legal, vamos, você vai experimentar, você vai gostar. E às vezes a pessoa tá meio enfraquecida, ou tá meio frágil, né? Fragilizada, e ela acaba aceitando sugestões dessa pessoa e acaba se dando mal. Com o obsessor, a mesma coisa. A depressão profunda também é uma baixa na nossa energia. Nós ficamos extremamente debilitados fisicamente, emocionalmente, né? Ficamos extremamente fragilizados e isso pode nos indicar o caminho do suicídio, porque a pessoa está deprimida, a depressão faz com que ela não veja graça em nada, a vida dela perde o sentido, ela não tem mais objetivo, não tem sentido para nada, ela só quer dormir, ou no final ela quer morrer, porque ela acha que a morte vai acabar tirando-a daquela dor insuportável que é a dor da depressão. E a loucura, tá? Existem algumas pessoas que, por meio da loucura, acabam se suicidando também estão sendo, de certa forma, influenciadas por obsessores, né? A gente sabe que nos hospitais psiquiátricos, por exemplo, a maioria das pessoas que estão ali, elas não são loucas de verdade, elas ficaram loucas, muitas delas por conta de obsessores que acabam afetando as suas conexões neurais e faz com que a loucura se estabeleça. Chega um ponto em que já não tem mais jeito de mudar aquela situação, tá? Então, espíritos obsessores, depressão profunda, loucura, tristeza extrema, e outras situações também que levam a pessoa ao desespero, tá? A perda de entes queridos, pessoa que não consegue viver sem aquele ente que partiu. Ela parece que a vida dela acabou a partir do momento que aquele ente partiu da vida dela, tá? E existem também aqueles que se suicidam por problemas financeiros, não conseguem aceitar, por exemplo, uma falência, não conseguem aceitar uma derrota, e enfim, tem uma série de elementos que contribuem para essa situação. A gente tem também o que se chama de suicídio inconsciente, né? Então, por exemplo, no caso da loucura, no caso da depressão profunda, às vezes a pessoa ela fica num estado de alienação tão grande que ela não consegue nem saber o que ela está fazendo. Ela perde um pouco a noção das coisas. E ela pode cometer um ato de suicídio nessa situação, e isso é tratado como um suicídio inconsciente, tá? Nessas circunstâncias é óbvio que vai haver atenuantes, né, das suas penas. Ainda dentro dessa questão do suicídio inconsciente,
aquelas questões de, por exemplo, eu como demais absurdamente, e a comida que eu como é muito gordurosa, ou é muito doce, me faz um mal tremendo, e o médico já falou que se eu continuar comendo desse jeito eu vou ter um ataque do coração, eu vou ter problema cardíaco, eu vou ter outro problema de estômago, etc. Mas eu continuo comendo. Eu fumo feito uma desesperada. O médico já falou, ó, você vai continuar fumando, você vai ter problema de pulmão, você pode ter um câncer de pulmão, etc. E assim por diante, tá? Então são questões assim que às vezes a gente faz, né? São hábitos que a gente cultiva nas nossas vidas que são prejudiciais para nós, para nossa saúde física, para nossa saúde emocional, para nossa saúde mental, e mesmo assim nós continuamos a fazer isso. A gente não consegue parar. Então, morre e aí vai parar lá no Vale dos Suicidas, né? E fala, como assim? Eu não sou suicida, eu não me matei. Não, você se matou porque você se drogou, você bebeu demais, você fez sexo demais, o cigarro, a gula, entre outras situações, né? Dirigia perigosamente, nunca dava importância aos cuidados que você tinha que tomar em situações de perigo, você queria estar sempre colocando em risco a sua própria vida. Então, isso são suicídios inconscientes, tratados como inconscientes. Na questão 952 do Livro dos Espíritos, nós temos o seguinte: comete suicídio o homem que parece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas. Aí os espíritos respondem: é um suicídio moral. Não compreendeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Então, é o que eu acabei de dizer, né? Às vezes a gente coloca a nossa vida em risco para sentir um prazer e isso acaba nos levando à morte, a um infarto, a um AVC, a um acidente e assim por diante. Na questão 952A, pergunta: será mais ou menos culpado do que o que tira a própria vida por desespero? Esses que cometem o suicídio inconsciente, eles são menos culpados? É mais culpado, aí os espíritos respondem, é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario, de loucura, ele perde o senso, que tem alguma coisa de loucura. O outro será muito mais punido porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Então, se o médico falou para mim, olha, fulana, você não pode comer tal coisa porque isso vai te trazer problema no coração, e eu continuo comendo desesperadamente, porque falar, eu não consigo parar, é gostoso, me dá prazer, eu sei, né? Eu tive tempo, eu fui avisada. Eu tive tempo de tentar me reeducar para tirar aquele vício, para tirar aquele hábito negativo e mudar a minha vida. Mas eu não fiz isso. Eu fiquei acomodada no meu conforto, no meu prazer e pronto. Então depois não adianta reclamar, né? Vamos nos lembrar agora de um conselho de Jesus. Sede prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. A prudência favorece a segurança na terra e a mansuetude garante a proteção no céu. Então, prudência, né? Prudência é uma coisa que a gente precisa ter com relação à nossa alimentação, com relação aos nossos hábitos, com os cuidados com o nosso corpo, com tudo. Nós devemos ser prudentes com as coisas na direção, quando nós estamos dirigindo, quando nós estamos caminhando na rua e assim por diante. Pode-se considerar a eutanásia como uma forma de suicídio? Sim, pois a pessoa não aceita a sua condição e deseja fugir de suas provocações. Nós temos, inclusive, vários filmes que falam sobre eutanásia, né? Um dos mais recentes e muito populares foi aquele Como Eu Era Antes de Você, um romancinho e tal, mas o rapaz, ele sofre um acidente, ele fica tetraplégico e ele decide que ele quer passar pela eutanásia, ele vai para a Suíça,
numa clínica que faz isso lá e acaba morrendo porque ele não quer mais viver daquele jeito. Existem outros tantos filmes que falam sobre isso. Então veja, se a pessoa está passando por aquela prova, que é uma prova difícil, a prova da imobilidade, a prova de você ter a sua mente muito clara, mas o seu corpo não responde a nenhum estímulo, você não consegue andar, você não consegue se mexer, mal consegue falar, tem gente que nem fala, né? Tem uma história que é bem famosa, e eu não me lembro agora do nome do escritor, mas ele escreveu um livro só piscando. Uma pessoa, ele estabeleceu um código lá com a outra pessoa e à medida que ele piscava era uma determinada letra e ele conseguiu escrever um livro com isso. Então vejam, se a pessoa passa por isso é porque alguma lição ela precisa aprender, né? E a gente não tem o direito de cortar essa vida, de limitar essa vida, tá? Nem quem quer receber a eutanásia, nem quem pratica a eutanásia na pessoa. São dois erros que estão sendo cometidos ali, tanto por quem faz, também por quem recebe. Então, a eutanásia é sim uma forma de suicídio. O que podemos fazer para ajudar o suicida, né? Bom, depois que a pessoa foi embora, muitas vezes, aquele que mais fala, eu vou me matar, é o que geralmente não pratica o ato. O ato geralmente acontece daqueles que você nem espera, que você nem imagina que seria capaz de cometer. Bom, cometeu o suicídio, a oração é o melhor recurso. Ore por aquela pessoa, tá? Mas ore para aquela pessoa sem ficar questionando, sem ficar imaginando, por que será que ela morreu? Por que será que ela fez isso? O que aconteceu? Será que foi por isso? Será que foi por aquilo? Não. Tira da sua mente, tá? Aquela imagem imagem da morte, de como a pessoa se matou. Tem muita gente que encontra a pessoa, né, enforcada, ou porque tomou veneno, ou enfim. E deve ser uma visão terrível você encontrar um ente querido seu numa situação dessa. Então, se você ficar com essa projeção mental na sua mente, né, isso vai fazer muito mal para esse espírito. Então, o que é melhor a gente fazer? É pedir para Jesus, pedir para os bons espíritos, levarem as nossas boas vibrações para esse ser que desencarnou de forma tão trágica, de forma tão dolorosa, tá? Para que ele consiga sentir um pouco desse amor, dessa vibração, dessa piedade até, né? Para que ele comece a se refazer. Os nossos gestos no bem também vão auxiliar esse espírito que desencarnou. Tá? Alguém um dia me perguntou, mas puxa vida, o sujeito se mata porque ele já está desesperado e ainda quando ele vai para o mundo espiritual ele encontra uma situação também de dor, de castigo, Não, ele não encontra uma situação de castigo. Ele vai responder por aquilo que ele fez. Assim como qualquer ser humano aqui na face da Terra responde por um ato criminoso, tá? Pelas leis humanas, vai para cadeia, vai preso, dependendo do país até, né? Tem pena de morte, que isso ainda é uma coisa tão primitiva, mas infelizmente ainda existe. Quando o espírito tira a própria vida, ele também vai responder por isso. Ele vai responder com sofrimento? Inicialmente sim, porque até ele conseguir se dar conta do que aconteceu, ele vai levar um tempo. Ele vai ficar revivendo aquela situação do suicídio. No livro Memórias de um Suicida, por exemplo, você encontra essa situação, o narrador, quando ele acorda, ele se vê, né, com a cabeça machucada, porque ele dá um tiro na cabeça. Era um escritor, ele fica cego e aí ele não aceita essa cegueira, porque ele acha que essa cegueira o deixa impotente, ele não pode fazer mais nada na vida e ele se mata com um tiro na cabeça. E aí ele fica o tempo todo revivendo essa situação do tiro na cabeça, até que ele consegue entender
onde que ele está, o que aconteceu com ele, isso leva um tempo longo. No próprio livro, né, e depois o filme Nosso Lar, a gente vê o André Luiz, que é o personagem, também ele está numa determinada região de dor, e aí um dia ele pede ajuda, essa ajuda vem, e aí ele entende, ele era chamado de suicida, e ele não entende por quê, como assim suicida, né? Porque ele tinha um problema gástrico e ele se alimentava mal e isso acabou fazendo com que ele morresse. Então seria o suicídio involuntário, tá? Então a gente tem várias histórias, né, reais que nos mostram essa situação. Então não é que o espírito que morre vai ter mais sofrimento ainda porque é um castigo. Não é castigo. Deus não castiga ninguém, as leis divinas não castigam ninguém, não existe isso de castigo. Existe consequência daquilo que você realizou. Se você realiza qualquer coisa que você faz, tem uma consequência, seja boa ou seja ruim. Então você precisa arcar com isso. E mesmo os espíritos suicidas, eles estão sendo ajudados, eles estão sendo amparados, tá? Então, assim, às vezes vai demorar um pouquinho mais para ele entender o que aconteceu, às vezes não, mas de qualquer maneira sempre vai haver espíritos de luz por perto para auxiliá-los e para tentar fazer com que eles resgatem, né, a sua vida espiritual. Então não cabe a nós jamais nenhum julgamento, nenhuma crítica, porque só quem passa uma dor emocional, uma dor moral gravíssima, sabe como é difícil essa dor, né? E tem gente que passa pela vida e nunca pensa em suicídio, por mais sofrimento que tenha. E há pessoas que não suportam, não conseguem, né? Mas através de ajuda, tal, psicoterapêutica, ajuda espiritual, acabam superando essa passagem, tá? Então a gente pode estudar um pouquinho mais sobre isso no livro Céu e Inferno, do Allan Kardec. A segunda parte do livro é maravilhosa porque ela fala traz depoimentos de pessoas que morreram, contam como foi o desencarne e dentre elas suicidas também. E o livro que eu acho assim imperdível, todo espírita deveria ler, que é Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. Ela foi um livro assim que quando foi escrito, ele demorou para ser publicado, porque era muito pesado e tal. E realmente é um livro muito pesado, que mostra a condição do suicida no Vale dos Suicidas, nesse ambiente chamado Vale dos Suicidas, e mostra a condição de vários suicidas, né? Então é um livro que vale a pena a gente ler para que a gente consiga entender até melhor essa condição do suicida, tá? Com relação ao espiritismo, o que o espiritismo faz para a prevenção do suicídio? São ações de apoio que usualmente são disponibilizadas no centro, como a prece, o passe, o estudo, o trabalho no bem, o diálogo fraterno, o esclarecimento doutrinário aos espíritos obsessores, entre outros. Então, o centro espírita é um lugar de ajuda também, tá? Isso não significa que a pessoa está desesperada, ela só vai lá, toma um passe e resolve. Não, tem que procurar ajuda, tem que procurar ajuda médica, tem que tomar remédio, tem que procurar psicoterapia e tem que procurar também o centro espírita, ou se a pessoa não for espírita, igreja que ela frequenta, ou enfim, alguma coisa que lhe dê um apoio espiritual, que a ajude nesse momento de dor. E apoio, né? Apoio da família, apoio dos amigos, apoio que é essencial para que ela não se sinta sozinha, para que ela não se sinta abandonada. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo
5º, que é o capítulo que fala sobre loucura, sobre suicídio, um capítulo também bem importante para a gente ler. Então, a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Acreditar que esse momento é um momento transitório, passageiro, que essas dores vão passar, que essas dores vieram para nos ensinar alguma coisa, que nós devemos conversar com ela, respeitar essa dor, tentar entender sozinho e com a ajuda das outras pessoas o que está acontecendo com a gente, tá? Porque sempre tem uma saída, sempre tem uma solução, né? O Chico mesmo dizia, tudo passa, tanto o bom quanto o ruim passa. Às vezes demora mais, às vezes demora menos. No momento que a gente está na dificuldade, na dor, às vezes parece que aquilo nunca vai ter fim, que nunca vai acabar, mas acaba, né? Acaba não pelo suicídio, acaba porque você vai encontrando opções, você vai encontrando soluções e vai enfrentando aquela dificuldade de uma maneira digna, né? De uma maneira lúcida, para que você consiga. E isso vai te trazer muito benefício, porque tem mais um detalhe. O sujeito que é suicida, ele vai ser suicida durante muitas encarnações. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, tá? Então, por exemplo, eu nessa vida atual, eu penso em suicídio. Significa que isso já deve ter acontecido em vidas passadas. E se eu cometer o suicídio de novo, quando eu voltar, eu vou ter dificuldade novamente. E vai chegar naquele período em que eu vou pensar de novo em suicídio. Então, com o esclarecimento que a gente tem hoje, dado pela doutrina espírita, a gente tem condição de pensar, opa, peraí, eu não vou manter esse ciclo, eu quero romper esse ciclo. Por mais difícil, por mais doloroso, por mais complicado que esteja a minha vida, eu não posso me entregar a esse ato, né? Então eu vou tentar superar isso de alguma maneira e buscar forças em Deus, e buscar forças nos amigos espirituais, em buscar forças na medicina, em buscar forças no passe, na ajuda espiritual, para que a gente consiga passar e quebrar esse ciclo que é tão difícil, que é tão complicado. E se a gente não tiver essa vontade férrea, né, e esse esclarecimento todo, é difícil para a gente conseguir, tá? Então lembra, o suicídio não é uma fraqueza, tá, do espírito. Quem se suicida é porque está realmente desesperado. O suicídio é uma fragilidade do espírito. O espírito está frágil, a mente está frágil, seja por qual motivo for. Então vamos apoiar as pessoas que estão necessitando de ajuda. Quando a gente perceber que alguém não está bem, está triste, está melancólico, vamos ficar por perto, né? Vamos conversar, vamos tentar ajudar de alguma maneira e nunca, 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 nunca dizer ele se suicidou porque ele é um fraco. Jamais, tá? Então eu espero que a gente possa refletir um pouquinho sobre essa questão do suicídio e fazer desse Setembro Amarelo, né, algo bastante positivo, que nós possamos ajudar por meio de orações, por meio de vibrações, por meio de uma palavra amiga, todas aquelas pessoas que estejam passando por dificuldades, tá? Muito obrigada, até mais.